pontos de vista sobre o uso ou não de determinadas práticas e técnicas. Nesse sentido, eu procuro definir a tecnologia não somente como, vamos dizer, o objeto. Isso aqui, tá? A tecnologia não é só o objeto, mas é o conjunto de práticas e técnicas que eu tenho. Por exemplo, o cara ele pode ter desenvolvido o piano, ele pode ter inventado o piano, tá certo? Mas vai ser, vamos dizer, com um determinado pianista que você vai ter essa arte sendo exercida no máximo, você vai ter a técnica sendo desenvolvida, tá? Eu necessariamente não inventei a câmera, mas vamos dizer, na mão de uma pessoa que tem talento para poder lidar com a imagem, editar a imagem, para poder construir, desconstruir, então você está criando novas possibilidades. Então o inventar técnica e tecnologia não é somente uma relação direta com o objeto, mas é uma relação que você estabelece em termos filosóficos, em termos de postura, em termos de concepções também. Então, nesse sentido, a gente pode definir a tecnologia como um conjunto de técnicas, tá? Um conjunto de visões e de perspectivas que andam em contato com o objeto tecnologia. Mas nós consideramos o trabalho docente. Se eu pedisse para o senhor definir algumas competências desse professor, desse sujeito que trabalha, de repente, numa escola pública e que vai fazer um papel de mediação, vai ser o sujeito... Mediador. Tem algumas coisas que, inclusive, não estão colocadas no texto, como, por exemplo, a concepção sobre reflexão, tá certo? O que eu estou chamando de reflexão? É a capacidade de pensar sobre o pensamento próprio. Tá? Isso é muito importante para que a gente possa desenvolver determinadas aptidões. Mas o professor ele precisa ter não só a reflexão, como também uma meta-reflexão. O que eu estou chamando de meta-reflexão? É a capacidade de pensar sobre o meu pensamento, mas me colocando inclusive no lugar do outro e tentando entender o que o outro está pensando. Isso é essencial ao trabalho docente. E isso só vem muitas vezes com a vivência. O trabalho meta-reflexivo. Então, o trabalho meta-reflexivo ele requer a experiência. O trabalho meta-reflexivo ele requer a observação e requer também um elemento chamado vivência. Esse elemento vivencial, tá certo? Só vai ter um determinado sujeito a partir do momento em que ele tiver passado por uma experiência significativa. Então, o processo de aprendizagem, no certo sentido, é um processo de imersão a experiências. Tá? Essa ideia da meta-reflexão é uma ideia que vem do pesquisador chamado Donald Schoen, tá? Que trabalhou com ação prática reflexiva, e no ato meta-reflexivo, o profissional expert e o bom professor, ele vai ter bom professor no sentido, vamos dizer assim, de professor adequado dentro da sua prática, né? Então ele vai conseguir se colocar na posição do outro, porque ele já viveu aquela situação. Então as perguntas que os alunos fazem, ele já sabe mais ou menos o que pode instigar como resposta. Por outro lado, existe também a postura. Quando a gente fala de um professor pesquisador, não é necessariamente o professor, tá certo, que vai fazer a pesquisa científica, mas é o professor que analisa a sua própria prática, logo reflete sobre ela, e analisa também a prática dos seus alunos, se colocando no lugar deles. Então, vai muito mais nessa perspectiva. Bom, professor Rogério, muito se tem falado da utilização de ferramentas pedagógicas na escola como o computador. Quando se fala em novas tecnologias, os estudantes no seu cotidiano têm acesso a sites, à internet, a redes e a comunidade de discussão, redes sociais de produção, e se discute muito se isso realmente produz saberes que são interessantes ou que são pertinentes do ponto de vista da formação do sujeito. Qual é a opinião do senhor a respeito da utilização dessa tecnologia, dessa ferramenta, o computador, e se isso de fato é capaz de produzir um saber interessante, novo na escola? Bom, vamos pensar, vamos dizer o seguinte, introduzir o computador apenas não significa que o meu estudante ele vai utilizar adequadamente a tecnologia. Tá certo? E não significa que o professor vai saber utilizar também adequadamente essa tecnologia na perspectiva do ensino-aprendizagem. Tá certo? Até porque eu posso introduzir, vamos dizer, tem já ferramentas que também foram introduzidas no passado, como a lousa e o apagador, o giz, né? Que também necessariamente elas contribuem para a educação quando você sabe trabalhar de modo adequado, tá? Com o conteúdo a partir dessas ferramentas. Tá certo? Quando a lousa, o quadro branco, quando tudo isso entrou, também houve, vamos dizer, uma série de celeumas. Também uma série de preocupações, estão sendo mudados os métodos. Quando a sala de aula ela foi inventada, na estrutura napoleônica, muita gente se incomodou também
com todo esse processo. Então, sempre quando você insere uma tecnologia nova no contexto escolar, existe inicialmente uma rejeição a isso, porque isso vai mudar, vai ter que mudar a tua prática de trabalho, tá certo? Muda a tua prática de trabalho, tá? Então, nesse sentido, vamos dizer, pode ser bem utilizado? Pode ser bem utilizado, desde que você tenha a formação adequada enquanto docente para poder trabalhar adequadamente essas ferramentas, tá certo? Por outro lado, isso tudo também pode não ser desenvolvido de uma forma não muito adequada, tá certo? Se você não tiver essa formação. E aí que me preocupa muito é a questão da formação dos professores no contexto do uso das tecnologias, tá? A minha formação foi em didática da matemática, né? E eu trabalhava com tecnologias voltadas ao ensino de matemática. Meu doutorado foi em cima desse tipo de trabalho. E quando eu fiz esse trabalho, eu fui para um dos melhores colégios da cidade. E nesse colégio a gente trabalhou com os professores e trabalhou com os estudantes no experimento nosso. Quando nós trabalhamos com os professores, uma coisa que foi interessante é que muito do que eles faziam no momento da formação deles era equivalente ao que os estudantes estavam fazendo. Inclusive em termos de falhas, em termos de equívocos, em termos de erros, em termos de acerto, era muito parecido. Tá certo? Mas havia um medo muito grande em relação à tecnologia. Tá certo? Não é aquele medo da substituição, mas é o medo do não saber fazer. Tá certo? Por outro lado, a gente percebeu que os estudantes eles se apropriavam muito mais rápido das tecnologias que os professores. Então aí eu já identifico um fator que é interessante. O aluno muitas vezes ele não tem a resistência ao uso do computador na escola. Tá? Se você colocar um laboratório à disposição do estudante, se você colocar o computador à disposição do estudante, ele vai usar. O problema muitas vezes é que o professor ele não necessariamente ele quer utilizar, porque existem medos reais que a gente tem que considerar. Quando você, por exemplo, tem uma tecnologia inserida na tua vida, tá certo? Isso vai mudar a tua prática de anos. Você vai ter que estudar algo novo. Você vai ter que, vamos dizer assim, trabalhar algo novo. E aí entram outras questões também relativas à motivação do professor. Tá certo? Se você não tem, vamos dizer, um salário adequado, consequentemente você vai ter uma resistência maior. Tá certo? Se você muitas vezes percebe que a classe não é valorizada, você vai ter uma resistência maior ao emprego das tecnologias. Aí o medo do professor ser substituído pelo equipamento também existe. Tá certo? E agora que a gente está vivendo uma fase, num projeto, por exemplo, o UCA, que é um computador por aluno, essa preocupação ela tem se tornado maior, inclusive por parte do governo federal, quando implementa esse programa, porque antigamente você tinha um laboratório de informática educativa que era uma sala à parte da sala de aula. Com um projeto como o UCA, o que vai acontecer? Você vai trabalhar com pequenos notebooks e esses notebookzinhos, que são netbooks na realidade, eles vão parar onde? Eles vão parar na sala de aula. Então daí, veja só, aquilo que antigamente você precisava de um laboratório, tá certo? Você não vai precisar mais, vai ser material didático. E daí, isso daí vai para a tua sala de aula. E a maioria dos nossos professores não tem uma formação adequada em termos de tecnologia nas universidades. É mais um desafio. Por exemplo, geralmente você tem uma disciplina nos cursos de licenciatura, nos cursos de pedagogia, para poder lidar com as tecnologias. Tá certo? E essa disciplina, geralmente, ela não é o suficiente para atender às necessidades que estão por surgir. E aí eu gostaria de retomar esse assunto com o senhor, no sentido de perguntar, o senhor atualmente trabalha no Instituto UFC Virtual, da Universidade Federal do Ceará, e eu gostaria de saber como é que a universidade tem se preparado, que tipo de trabalho tem feito no sentido de ampliar os horizontes dos professores na formação para as novas tecnologias. Olha, já houve uma coisa boa. Antigamente a disciplina de informática educativa, né, ela era uma disciplina exclusiva do curso de pedagogia, e às vezes um professor da computação, algum estudante da computação ia fazer essa disciplina conosco. Agora essa disciplina está em todas as licenciaturas. Tá? Por outro lado também, tá certo? Com as ferramentas de educação à distância que a gente utiliza nas graduações à distância, surge uma possibilidade nova, que é a possibilidade de se utilizar, tá certo, dessas ferramentas, inclusive para as formações presenciais. Então, hoje existe uma discussão de um projeto que a gente tem chamado de projeto dos 20%, que a legislação em educação à distância, ela diz que pelo menos 20% da formação presencial ela pode ser feita à distância.
Então, a gente vem pensando na universidade estruturas, ferramentas, recursos que seriam agregados à internet para que os estudantes eles possam utilizar também essas ferramentas nas suas graduações. Então, nesse sentido, isso ajudaria de uma forma mais efetiva o estudante a se preparar em relação ao convívio com a tecnologia, ajudaria ele a transformar as suas práticas, tá certo? Porque a partir do momento que você convive com alguma coisa, isso se torna algo do teu cotidiano. E se considerarmos os cursos de licenciatura, são futuros professores? São futuros professores, tá certo? Então, o fato também de você ter as graduações à distância hoje, oferecendo educação à distância em todo o estado do Ceará, também viabiliza novas possibilidades, tá certo? Então, nesse sentido, o Instituto UFC Virtual tem trabalhado de modo, vamos dizer assim, a formar futuros profissionais que saibam também trabalhar com essas tecnologias, tanto na perspectiva de uma educação à distância, quanto também na perspectiva do uso das tecnologias em sala de aula também. Professor Rogério, no artigo que o senhor escreveu para a coleção desse curso, Epistemologias e Tecnologias para o Ensino das Ciências Humanas e Sociais, o senhor trabalha dois conceitos no seu artigo, o de engenharia didática e engenharia pedagógica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses conceitos, explicasse para os nossos professores do que tratam esses conceitos e sobre a sua utilização na didática e no ensino. Ok. Vamos considerar o seguinte. Primeiro, o conceito de engenharia pedagógica é um conceito mais amplo, que inclui, inclusive, a engenharia didática, tá? Então, o que a gente está chamando de engenharia pedagógica? É uma concepção em que todo um processo pedagógico ele pode ser pensado, ele pode ser estruturado. Dentro daquele questionamento que eu coloquei na primeira pergunta, sobre a relação do processo de ensino-aprendizagem com o aluno, tá certo? Em relação às tecnologias, aos ambientes, tá? Não sei se você lembra que eu mencionei que se eu colocar um menino de castigo, ele tem uma aprendizagem? Tem. Não é necessariamente a aprendizagem que eu quero. E nem é necessariamente uma aprendizagem significativa. Então, geralmente, a gente, vamos dizer assim, quando fala da didática, a gente está tentando falar de uma espécie de uma ensinagem adequada, tá certo? Para que ocorra uma aprendizagem adequada. Nessa perspectiva é que surge a concepção de engenharia pedagógica. E essa concepção de engenharia pedagógica surge lá pelos anos 50 na França, tá certo? Dentro dessa concepção de engenharia pedagógica, você tem etapas para o desenvolvimento dessas ações, tá? E aí a engenharia didática ela já seria uma engenharia específica dentro do contexto de uma engenharia pedagógica. Qual seria o papel da engenharia didática? A produção de materiais pedagógicos, tá certo? Materiais didáticos, tá certo? Materiais didáticos que sigam preceitos pedagógicos, tá certo? É muito mais isso. Nessa perspectiva, por exemplo, a pessoa que cunhou o termo engenharia didática, Michel Altig, ela trabalha com 4 etapas na estrutura metodológica da engenharia didática, que seria uma análise preliminar, uma análise a priori, um momento de experimentação e uma análise a posteriori. Mas de onde veio isso? A Michel Altig ela começou a trabalhar uma pesquisa com professores na França, tá? E ela observou durante mais ou menos 30 anos como esses professores eles procediam em sala de aula desde o momento da elaboração de suas aulas. O que ela observou é que, independente de qualquer ação, 3 estágios surgem, tanto para o professor que se prepara quanto para o professor que improvisa. 3 estágios surgem naturalmente, que seria a análise a priori, a experimentação e a análise a posteriori. O que seria a análise a priori? A análise a priori é o momento em que eu vou desenvolver a minha atividade, tá certo? É o momento que eu vou desenvolver a atividade didática para que eu possa aplicar com os meus alunos. Na experimentação, que seria o momento da aula. E a análise a posteriori seria a avaliação de todo o processo. Então, o que ocorre, vamos dizer assim, vamos tentar dar um exemplo. Digamos que vamos dizer assim, eu sou um professor de física, tá? E eu estou sentado ali na cantina da Gina, observando as coisas e pensando na minha aula de física que eu ia ministrar, e de repente cai uma manga em cima de um carro, daí ele, eu vou utilizar o exemplo da manga para poder discutir gravidade, força e tudo mais. Então, o que ele está fazendo? Aquela situação que ele observou se tornou um arquetipo para a sala de aula. Se tornou o elemento para a atividade dele. Então, ele vai colocar aquilo como uma situação, problema para o aluno, tudo mais, né? Tá certo? A questão é que ocorreu a análise a priori? Ocorreu. A partir daquela situação,